Gênesis capítulo 1 e versículo 9. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça porção seca. E assim se fez. Conforme nós podemos ver em toda a Escritura, os atributos de Deus eles vão sendo revelados na medida que nós vamos lendo e aprendendo a partir das Escrituras. Especialmente no registro bíblico sobre a criação, a cada linha, a cada dia da criação, dentre os 6 dias em que Deus criou todas as coisas, até o 7º em que Ele descansa, nós podemos perceber atributos dele, podemos conhecer mais dele mesmo, conforme ele mesmo se dá a conhecer, conforme ele mesmo se revela a nós. Lembrando que a Bíblia é a autorrevelação de Deus, é ele mesmo se dando a conhecer a nós. Obviamente, evidentemente, aqui no 3º dia da criação, o homem ainda não havia sido criado, mas esse era o grande propósito de Deus antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. E conforme nós podemos ver aqui nesse 3º dia, desde o 1º dia e aqui no 3º e no 4º e no 5º dia, até que no 6º dia ele fosse criar o homem, nós podemos ver que todas as coisas estão culminando e caminhando em direção a esse propósito. Deus está fazendo todas as coisas para que o seu plano, o seu propósito seja cumprido. E um atributo de Deus que pode ser destacado aqui nesse 3º dia da criação é o atributo dele que se chama a sua sabedoria. Deus é o Deus sábio, é o Deus todo sábio, é o Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade e conforme a sua sabedoria. Com a sua sabedoria, ele olha para a sua criação e ele vê tudo o que precisa ser feito nessa sua criação para que as coisas fiquem bem ajustadas, bem organizadas e então os seus propósitos eternos possam ser cumpridos. Então, Deus está preparando a terra aqui nesse 3º dia para que essa terra então possa receber vida. Até aqui no 3º dia ainda não havia vida, ainda não havia nenhum ser vivente, ainda não havia nenhum pássaro, ainda não havia nenhuma alma, ainda não havia frutas, ainda não havia plantas. Então Deus, olhando para a sua criação e vendo que toda a terra estava tomada pelas águas, como nós vimos lá no versículo 1, havia trevas sobre a face do abismo, as águas cobriam a terra. Aqui no 3º dia as águas ainda cobriam a terra, embora Deus já tivesse feito o firmamento, as águas agora estavam divididas, uma parte no céu, sobre o firmamento, e uma parte sobre a terra, cobrindo toda a terra, embaixo do firmamento. Mas ainda não havia porção seca, então por isso disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Então com uma palavra de ordem, como só Deus pode fazer, isso tudo aconteceu e assim se fez. As montanhas apareceram, partes secas apareceram, ele estabeleceu limites para as águas, de modo que os mares apareceram, os riachos apareceram, as cachoeiras apareceram, e então a porção seca apareceu. Então agora terra seca podia ser vista e agora havia ali lugar para que vida também pudesse ser inserida nesse mundo. Como nós podemos ver nos versículos seguintes. Mas nesse versículo em especial, nesse início do 3º dia da criação, como nós temos aqui no versículo 9, nós podemos identificar ou somos informados sobre esse grandioso atributo de Deus que é a sua sabedoria. Deus é o Deus de toda sabedoria. A sabedoria é a sua arquiteta e o seu projeto foi elaborado e ele está sendo executado passo a passo, conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, para o seu propósito e para a sua própria glória. Então Deus coloca em ordem, Deus ele executa os seus planos conforme a sua sabedoria e ele faz com que tudo aquilo que ele ordena, segundo a sua sabedoria, aconteça segundo o seu poder. As águas cobriam a terra, mas com uma palavra ele fez com que a terra seca aparecesse. E ele estabeleceu esses limites para os mares.
Então, com a sabedoria de Deus, com a sua sabedoria, ele rege todas as coisas. Deus é o régio dominador de toda a sua criação. Com a sua sabedoria, ele rege todas as coisas e com o seu poder, ele executa os seus projetos. Pelo menos 2 atributos de Deus podem ser destacados aqui no terceiro dia da criação, no início do terceiro dia da criação: a sua sabedoria e o seu poder. Com a sua sabedoria, ele profere a palavra de ordem e diz o que deve ser feito. E com o seu poder, ele faz com que aquilo que foi dito aconteça. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E então, exatamente como ele disse, aconteceu. E assim se fez. Que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que nós possamos perceber a cada dia da criação, a cada passo que nós dermos e a cada momento que nós demos as Escrituras, de acordo com a revelação de Deus sendo dada a nós, nós possamos perceber os atributos dele e possamos vislumbrar esses atributos, admirar esses atributos e admirar esse Deus que é o único que possui esses atributos. Que a honra e a glória sejam dadas a Deus, que possamos adorá-lo e glorificá-lo por tudo aquilo que ele fez, faz e ainda fará. Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro e te agradeço porque o Senhor tem se revelado a nós. Agradeço a Ti porque por meio da sua criação o Senhor se revela a nós. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e o Senhor tem assim feito ainda e o Senhor fará até o último dia. Nada pode frustrar os seus planos, Pai. Eu te agradeço porque com graça o Senhor nos alcança, o Senhor nos abençoa, com graça o Senhor nos sustenta. Ó meu Deus, leva-nos a Ti adorar e a Ti render louvores todos os dias da nossa vida, que todos reconheçam que só o Senhor é Deus e que todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, segundo a sua sabedoria. Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor eternamente, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um devocional que nós estamos fazendo aqui no livro de Gênesis, versículo após versículo. Esse é o início do terceiro dia. Eu espero que você continue acompanhando os próximos vídeos e possa também ir percebendo mais e mais da grandeza desse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Fique com Deus, um forte abraço. Deus te abençoe.